Vocês se lembram de quando um filme de super-herói era um acontecimento? Quando a gente ia para o cinema com a alma vibrando, sabendo que ia ver algo novo, algo que ia mudar a maneira da gente ver o mundo? Eu me lembro, por exemplo, da capa da Action Comics número 252, lá de 1959, quando a Kara Zor-El pisa na Terra pela primeira vez, a prima do Superman, a promessa de Krypton. Mas o tempo passou, os filmes vieram e hoje a gente recebe um trailer e a primeira reação é: ah tá, mais um, né? É, meus amigos, o trailer da Supergirl de 2026 chegou e a minha impressão logo de cara foi de que é um chuchu, exatamente. Aquele legume sem gosto, sem sal, que só serve para a base da receita. E olha que a gente está falando de uma kryptoniana, de uma das heroínas mais importantes da DC. Saudações, jotistas! Se você esperava um vídeo de comemoração, hype lá em cima, né, você pode se decepcionar. Mas se você esperava uma conversa sincera, aqui ó, de peito aberto, entre amigos que amam a cultura pop e que estão cansados do padrão, olha aqui ó, bem-vindo ao Arquivo J. Saiu o primeiro vislumbre do filme da Supergirl, a Kara Zor-El, que vai integrar o novo universo da DC do James Gunn. A escolhida, a talentosíssima Emily Alcock, de House of the Dragon. E o que a gente viu? Bom, a gente viu o que parece ser o manual do herói moderno. A heroína badass, inconsequente de saco cheio, que precisa de uma história de redenção forçada para cumprir o seu papel no universo. Que nem você está assistindo esse vídeo aqui, que pode cumprir o seu papel também. Sabe como? Deixando o seu like aqui, ó, ajudando esse ranzinza aqui, ó, a levar esse vídeo para mais pessoas. Valeu? Vamos começar pelo que o trailer mostra. E convenhamos, a DC e o Gunn foram bem agressivos na mensagem inicial. A primeira cena é o Krypto, o supercão, urinando em um jornal. Na manchete principal, Superman salva a cidade, explosão de reator nuclear. E na nota de rodapé, lá no cantinho, Supergirl salva um gato. Pois é, a mensagem é clara. Kara é desimportante. Ela não é o Superman. Ela não é o centro das atenções. Ela tá inclusive de ressaca, falando pro Krypto que ele conseguiu fazer quase tudo dessa vez, porque o mijo dele foi no jornal do Superman. Entenderam? Era para fazer uma piada, inclusive, né? Uma piada ácida, moderna, mas que já me soou um pouco forçado logo de cara. E vocês sabiam que a Supergirl, nos quadrinhos clássicos pré-crise, nasceu com o nome de Supermoça aqui no Brasil? O nome Supergirl só pegou mesmo depois com as traduções mais modernas, em busca por uma identidade própria e não apenas um derivado do Superman. É um arco recorrente dela, inclusive, mas que aqui está sendo jogado na nossa cara de forma bem literal. O trailer segue mostrando essa relação com o Krypto, que é o amigão, a bússola moral e com certeza o alívio cômico que, pelo visto, vai carregar o carisma do filme nas costas. Aí temos cara com 23 anos, numa nave que parece lá um ponto de ônibus espacial, se apresentando como Kara Zor-El. E o tom? Ela é inconsequente e não tá nem aí. O trailer tenta justificar essa agressividade, essa apatia dela, mostrando que parece ser o fim de Krypto, de novo, né? E uma garotinha falando que não sabia que tinha outro kryptoniano vivo. E a Kara diz que Krypton não morreu de um dia para o outro e que os deuses não são tão gentis. Essa é a justificativa para a atitude rebelde dela. Ela está traumatizada, é uma sobrevivente que viu o pior da existência. Galera, isso me lembra um pouco a fase da Supergirl pós-crise infinita, quando ela retorna com uma bagagem mais pesada e hostil, e ela não é a inocente linda Lee Danvers lá dos anos 60. O Gunn com certeza está bebendo nessa fonte da heroína quebrada, que precisa ser consertada. Mas o problema, meus amigos, não é a ideia. O problema aqui
é a execução. Bem parecido com aquela pessoa que assiste o vídeo, não é inscrito e não se inscreve aqui no canal, entendeu? Galera, é rapidinho, é fácil, é de graça. Faz a boa aí pra gente, vai. O trailer mostra a Supergirl indo a um planeta resgatar essa garotinha. Uma cena de luta genérica para provar que ela é a fodona. Aquele momento em que a gente pensa, eu já vi isso em pelo menos aí, ó, uns 10 outros filmes. Aí vem a frase de efeito, né? O aviso, isso não vai acabar bem para vocês. E a apresentação do vilão, Crane, que segundo rumores e a aparência do trailer também diz, né, que é o Crane of the Yellow Lanterns, ou alguma variação do Lanterns Corp, do mal. E eis que aparece mais um, o Jason Momoa com uma fantasia de lobo pidão. É sério, o visual é um caricato, pouco original e pelo que deu pra ver, mesmo que pouquinho ali, né? Vai ser legal não. A garota pergunta se os outros do planeta dela têm os mesmos poderes que ela. E a Supergirl diz, não. Só um grupo de 2, referindo-se a ela e ao Superman. E quando a menina pergunta sobre o primo famoso, a resposta de cara resume a diferença de visão que o filme quer explorar. Ele vê o bem em todo mundo. Eu vejo a verdade. Olha só, chega a ser um poema, né? Aí que tá a premissa, né? A Supergirl ela é realista e brutal e o Superman é um idealista e ingênuo. Um tema batido, mas que poderia funcionar se o resto ajudar. E é aqui que entra a minha crítica. Jotistas, essa é a minha opinião. Eu queria muito que lá em 2026 ela tivesse errada, tá? Não me empolgou, tá? Desculpa, esse trailer grita assim genérico em letras garrafais. É mais uma história de redenção de personagens sem razão que de repente encontra uma ameaça grandiosa, que precisa virar o salvador, sair do estado de não tô nem aí pra salvarei o universo. Sabe esse tipo de coisa? Padrão Marvel, pós-Vingadores, padrão DC, pós-Nolan. A heroína é apresentada como a heroína badass, mas o que vimos de fato são clichês. O trailer tenta vender o arco de redescoberta de propósito, mas a Emilia Clarke, que eu adoro em House of the Dragons, aqui, infelizmente, me parece ter o mesmo carisma de uma porta, sabe? Ou, para ser mais justo, o mesmo carisma de Brie Larson como Capitã Marvel. É uma postura seca, fechada, que pode ser justificada pela história, mas afasta o público. A gente precisa de uma protagonista que a gente queira torcer, tá? E os vilões? Uma ameaça que parece genérica, e o filme vai se sustentar, pelo visto, no relacionamento fofo de cara com a garota e Krypto dando um alívio cômico para quebrar o gelo. Sabe, tipo aquela fórmula batida. A aparência, o CGI que pode até melhorar lá em 2026, claro, não tá legal também não. As cenas de luta são mais do mesmo, aquele modelo que já não tem mais impacto também. É a maldição dos blockbusters. Os estúdios encontraram uma fórmula: redenção, mais CGI massivo, mais vilão grandioso e previsível, mais alívio cômico igual a dinheiro. A criatividade foi embora e deu lugar à segurança financeira. A gente sente falta daquela alma, sabe, do Superman lá de 78, o Batman de 89, o Homem-Aranha de 2002, filmes que eram eventos cinematográficos e não apenas um produto lá numa esteira de produção. De verdade, jotistas, ó, eu espero estar errado, tá? Eu quero devorar minhas palavras. Eu quero que lá em junho de 2026 eu faça um vídeo aqui no canal dizendo, galera, me desculpem, eu errei. Esse filme, ó, é obrigatório, você tem que ir lá assistir. Mas pelo que vimos aqui, a sensação é de que a gente está diante de mais um chuchu, sabe? Totalmente sem graça, sem tempero, um legume que só tá ali para preencher o espaço mesmo. Mas e aí, jotistas? A Cara Zor-El de 2026 será a Supergirl que merecemos ou mais uma heroína genérica na galeria? Deixa aqui sua opinião. E você, né? Deixa aqui que eu quero ouvir vocês nos comentários aqui, tá bom? Tamo junto e ó,
BJ pra vocês.